você lê em casa Lucas 4:16. Tá certo, meus irmãos? Filmagem no YouTube. Estão condenando agora, que nem eu falei no outro vídeo, não vou falar muito aqui, eu estou aqui pregando para vocês. Eu não vejo pecado nenhum você olhar a minha face. Eu não estou aqui como um ídolo ou coisa dessa natureza. Então, irmão, não pode ser extremista ao ponto de incorrer em erros, pelo amor de Deus. Então não há nada demais em eu estar aqui pregando para vocês através do YouTube, tá certo? Eu não vou tirar minha imagem nunca, eu não vou ficar colocando áudio. Porque se fosse para colocar áudio, a gente fazia um web rádio, ou a gente pegava e fazia um programa radiofônico. Eu estou aqui porque aqui eu consigo mostrar muito mais a clareza do Evangelho para vocês, tá certo? Vamos indo até onde nossa memória alcança. Se ela cortar, eu faço em duas partes, e os irmãos assistam a segunda parte, tá certo? A expressão corporal na reunião. A expressão corporal na reunião, vamos ver qual é que é o sentido da expressão corporal na reunião, no culto de Deus. Não precisa ir ao culto porque Deus não se manifesta em templos e não habita em prédios feitos por mãos humanas. Essa é a alegação, como eu já comentei com os irmãos no outro vídeo. Mas a expressão corporal é muito importante no templo. Então eles estão certos ao adorar a Deus em qualquer lugar. Claro que estão. A partir do momento que você diz que Deus não se manifesta em templos feitos por mão de homem, é no sentido de que Deus se manifesta em qualquer lugar dentro de você, porque você é o templo do Espírito Santo. Aquele templo de físico, construído de tijolos ou de pedras, aquilo ali é um lugar de adoração, de reunir, tornou-se um lugar sagrado, porque ali está sendo falado da palavra sagrada. É um lugar onde a igreja se reúne, mas a igreja não deixa de ser igreja quando sai do espaço físico e vão estar cada um no seu próprio lugar. Então o templo do Espírito Santo é, claro, o corpo da pessoa, com toda certeza. Isso não tem como combater e discutir, mas isso não invalida a adoração e a reunião no templo de forma alguma. É verdade, Deus não habita em prédios, não iremos adorar com os irmãos por uma causa do lugar. Nós não estamos indo lá no templo porque Deus se manifesta só no templo. Não. Nós não estamos afirmando também que não podemos adorar individual. E também não estamos contrariando que o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas o que nós estamos dizendo é que Deus pode ser sim adorado quando nós estivermos reunidos no templo com toda certeza. E sim por termos comunhão do corpo. Porque quando nós estamos reunidos no templo, nós estamos o corpo de Cristo reunido. E nós somos membros uns dos outros para que possa existir um corpo formado, que é o corpo da igreja. Então nós não podemos defender a tese de que está certo nós nos desmembrar da igreja e do templo, porque nós vamos servir sozinhos, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Está errado essa interpretação. Nesse ponto está errado, porque nós fizemos parte do corpo e nós fizemos parte da igreja, então nós temos que nos reunir sim para estar servindo a Deus. Vocês podem ler Salmo 122, que diz assim, esse Salmo 122, não é motivo de nos reunirmos, não é pelo motivo de nós nos reunirmos, mas a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi. Então a casa de Deus hoje somos nós, os verdadeiros adoradores, somos nós. Não quer dizer que nós temos que estar no templo. Eu estou dizendo que o templo faz parte do encontro e da reunião da igreja, o corpo de Cristo reunido para servir a Deus e adorar. Que é antibíblico você pregar contra a reunião do corpo de Cristo em um templo. Isso é antibíblico, mas está ganhando espaço. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você percebe que em João no 4:20, esse fato não impede a reunião dos crentes em qualquer lugar. Não está impedindo. Jesus no poço de Jacó, ele conversa com a mulher e diz, o lugar de adoração é em Jerusalém, ou é em Samaria, ou é no monte, ou é onde? Aí Jesus vai dizer, não, mulher, chegou a hora e a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, seja aqui ou no templo, eles vão estar adorando o Pai em espírito e em verdade. Não tem um lugar específico, tem que ser aqui ou acolá, mas isso não invalida o templo. É preciso ter discernimento para entender as coisas de Deus. Quando nos reunimos, há algo espiritual muito forte. Esse poder espiritual forte que há nesse algo quando nós nos reunimos faz a diferença.
Esse é algo espiritual muito forte. Esse poder se multiplica. Se eu, sozinho, estou aqui sentindo uma força de Deus, imagina nós reunidos na igreja, a congregação toda, a forma que vai se mover o poder sendo liberado espiritualmente falando, nós reunidos, ele vai se multiplicar. E isso os irmãos conferem em Deuteronômio 32:30 em casa. Vamos para frente mais um passo. Quando a igreja se reúne, Deus manifesta a sua presença. Então o senhor está dizendo, irmão Levi, que se eu não estiver reunido, não vai se manifestar a presença sim, mas quando a igreja se reúne, Deus sempre se manifesta de uma forma gloriosa, porque Deus está na unidade da igreja, Deus está na koinonia, no original, na comunhão dos santos. Deus se manifesta muito forte quando a igreja se reúne. Em Mateus 28:20, ele prometeu estar conosco de forma individual todos os dias, até a consumação do século, de forma individual. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Mas vocês percebem, meus irmãos, que em Mateus 18:20, ele também prometeu sua presença à igreja de maneira coletiva. Ele diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei convosco. Então, não há uma regra, como estão pregando doutrinariamente, que tem que abandonar o templo e que Deus se manifesta individualmente porque o corpo é templo do Espírito Santo. Ele se manifesta tanto para a pessoa individual, como ele se manifesta na coletividade para a congregação toda reunida. Lhes pergunto como um crente vai se negar de estar aonde Jesus está. Lhes pergunto, como que um cristão verdadeiro pode se negar de estar onde Jesus está? Onde Jesus está? Jesus está lá, manifesta na igreja. Então, se você diz que a igreja não é de Deus, que não precisa da igreja, você está contrário aos ensinamentos da Bíblia, você está contrário à igreja, está contrário a Jesus, porque ele se manifesta, você está contrário ao lugar onde ele se manifesta. Então, tem que ter muito cuidado para você não se tornar blasfemo. Não é uma blasfêmia terrível, mas já é um princípio de uma palavra. Tem que cuidar muito com o Espírito Santo. Quando você se relacionar a um culto, você tem que saber muito bem sobre língua estranha para conhecer, para falar. Tem a verdadeira língua estranha, tem a língua estranha falsa, tem o culto verdadeiro, o culto falso, tem a adoração verdadeira, a adoração falsa. Até o diabo pode falar em língua estranha. Então, quem está na frente para orientar tem que saber muito bem o que está falando. Então, eu quando falo alguma coisa, não tenho medo. Eu falo pela orientação do meu Deus. Se traz Bíblia, se traz embasamento, se está na presença de Deus, a gente vai defender. E se a coisa não tem base bíblica, está uma bagunça, a gente tem que pegar e falar o que tem que falar. Então, meus irmãos, lhes pergunto, como um crente vai se negar de estar onde Jesus está? Não pode, o templo é um lugar onde Deus se manifesta. Pelo menos eu tenho um templo aqui, que eu vou seguido aqui da minha igreja, que eu tenho certeza que Deus se manifesta lá. Eu não tenho sombra de dúvida que Deus está lá conosco. Então eu não vou ficar contra aquele lugar falando mal, dizendo que aquilo lá não é de Deus e que Deus não está lá. Vamos um passo à frente. Pés lavados uns aos outros. Aqui tem igreja, eu não me lembro, aqui tem 2 ou 3 seitas que tem a doutrina do lava-pé. Se me falha a memória, o tabernáculo, não quero falar aqui, não quero pecar. Os irmãos comentem aí. Tem 2 ou 3 seitas aqui que tem esse sistema do lava-pé. Acho que, entendeu? Como uma doutrina. Vamos explicar isso aqui para os irmãos saberem. Qual dessa passagem, fazem dessa passagem uma doutrina? Claro que não, isso aqui não é uma doutrina, mas um exemplo a ser seguido. Isso aqui não pode formular uma doutrina em cima disso aqui. Isso aqui é um exemplo a ser seguido. Jesus disse a Pedro, se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. O que Jesus está dizendo? Tem que ter unidade, tem que andar reunido, tem que ter um corpo, tem que pertencer a um corpo e tem que andar unido. Aí Pedro disse assim, não, Senhor, porque eu não sou digno. Pedro quis fazer o pregadorzão, já criando uma doutrina para ele, para de repente... Aí Deus foi tirando tudo que não prestava de Pedro. Pedro nunca abriu uma seita, né? Mas Pedro tinha assim, umas coisas meio loucas com ele antes de se converter, antes de passar pelo Atos 2, ele era meio doidão. Meio medroso, mentiroso, frio, meio fora da casinha o Pedrão. E o Pedro disse, não, Senhor, de forma alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Pedro já está se colocando no lugar acima, já está querendo ser melhor que os demais discípulos dali. Perdoa que tem que tirar um insetinho aqui, irmão. Aí Jesus disse, ó Pedro, eu vou dizer uma coisa, se eu não te lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, porque todos aqui estão aceitando de bom grado, por que você está rejeitando? Então aquilo não é uma doutrina, é um exemplo a ser seguido, tá certo? Então está em João capítulo 13, João 13, do 8 até o 10, para os irmãos lerem em casa. Quem já tomou banho, precisa somente lavar os pés.
Então não é uma doutrina, irmãos. Quem já está lavado, quem já tomou banho, precisa somente lavar os pés. Come essa palavra em casa, vive essa palavra, que essa palavra é muito poderosa. Já fomos lavados pelo sangue. Hoje somente nos banhamos na palavra. O sentido de lavar os pés é espiritual e não literal. Mas tem igreja que levou para o sentido literal e faz uma roda no dia de ser, principalmente no dia de ser, e fica lá uns lavando os pés dos outros, uma coisa nojenta, uma coisa que não tem base bíblica, uma coisa que para os dias de hoje é até nojento. Mas Jesus, para dar o exemplo, fez até esse algo nojento. Lavou os pés dos seus discípulos empoeirados das águas, das areias da praia da Galileia, daquela região. E aí o Pedro disse, não, vem cá que eu vou te dar exemplo, tem que haver união. Se você não quiser lavar os pés, não tem parte comigo. Aí Jesus vai explicar para ele, ó rapaz, quem já tomou banho, quem já está lavado, não precisa lavar, só lava os pés, já está o corpo lavado. Ele diz, não, mas mãe, banha todo o meu corpo. Não, você já está lavado. Então, irmãos, já fomos lavados pelo sangue, hoje somente nos banhamos na palavra. O sentido de lavar os pés é espiritual e não literal. Então não cria uma doutrina nisso aqui, como isso aqui fosse algo literal. Isso aqui é espiritual. A água simboliza, em Efésios 5:26, a água simboliza a palavra. Então deixa a água te lavar. Deixa a água correr por dentro de você, desde as tuas entranhas, te lavar de dentro para fora para você ser um cristão verdadeiro. A palavra, ela simboliza a água, e a água simboliza a palavra, Efésios 5:26. Então a palavra santifica, essa palavra, essa água, santifica, purifica e lava. João 15:3 para você ler em casa. Com muita dedicação eu fiz, você não perca tempo em casa e examine, tá certo? Então a água simboliza também o Espírito Santo. Tito 3:5 para você ler em casa. Tito 3:5. Simboliza o Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo limpar o seu interior, te regenerar de dentro para fora, te lavar. Aleluia, que coisa gloriosa a chama do Espírito Santo que eu estou sentindo aqui, nesse lugar, nesse momento. Eu sei que esse vídeo vai ser poderoso nas mãos e na vida daqueles aonde ele chegar. Jesus, ao ser ferido pela lança, saiu água e sangue. Saiu água e sangue na cruz do Calvário. João, capítulo 19 e versículo de número 34. Quando aquele soldado abriu o lado de Jesus, com aquela lança, saiu água e sangue. Isso tem um significado. Saiu água e sangue, sangue para a redenção. Ali o homem estava sendo comprado e pago e resgatado novamente por um preço que não é prata, ouro, nem moeda perecível dessa terra, não é dólar americano, não é euro europeu, não é franco suíço, não é nem uma libra inglesa, nem um dinheiro dessa terra, não é um ion da Coreia, não. Era sangue sendo derramado para resgatar o pecador. A água da vida saiu ali, porque há uma rocha que foi ferida lá em Meribá, e essa mesma pedra que andou com eles, que é a pedra da esquina que os seus edificadores rejeitaram, que é a pedra de tropeço para os infiéis, que se escandalizam e se chocam com ela, essa rocha ferida para dar água que sai para dar vida. Isso aí os irmãos conferem no livro de João, capítulo 19, 34. Uma pessoa passa o dia inteiro na rua trabalhando, meus irmãos, o dia inteiro, se envolvendo com todo tipo, que nem eu trabalho na área de vendas de veículos. A gente passa o dia todo negociando e falando e divulgando o produto da gente com o maior respeito, com o maior carinho, para não ferir as pessoas, nem fisicamente, nem financeiramente. E a gente ouve tanta coisa, enxerga tantas coisas, tantas placas, outdoors, slides, tantas contaminações que a gente, sem querer, tem que olhar. E aí você me diz para mim que o templo não é o lugar de eu vir e adorar a Deus, me ajoelhar e conversar com meu Deus e ter um período daquele dia na presença do meu Senhor. Então preste muita atenção nisso. Mas à noite ele deve encontrar um ambiente maravilhoso de culto, onde ele ouça os hinos, que vai encher a alma dele de alegria, onde ele ouça a palavra verdadeira de Deus. Então, por último, devemos nos reunir da seguinte maneira: em seu nome,
Como é que a igreja se reúne? A igreja se reúne em nome de Jesus. Se reúne em torno do nome de Jesus. É no nome dele que a igreja se reúne, e é no nome dele que a igreja primitiva fazia milagres. Não é no nome de ninguém, nem do anjo tal, nem de pessoa tal. Quando Pedro foi ao Sinédrio, alguém perguntou, mas como que este que outrora era paralítico à porta formosa, que de formosa não tinha nada do templo, hoje está em pé diante de vós e andando? E o apóstolo Pedro disse, olha, a vocês não convém muito bem dizer, mas sem temer a morte, dizer, esse está de pé na presença de vós e saiu da porta formosa, agora a porta está formosa porque ele não está mais lá, paralítico, porque foi em nome de Jesus aquele que vocês crucificaram e mataram. Foi no nome dele que este que está na frente de vós está de pé saltando e glorificando a Deus. Então é no nome de Jesus que tudo acontece, irmãos. Toda obra tem que ser em nome de Jesus e não de homens e anjos ou qualquer ser espiritual. Então devemos nos reunir da seguinte maneira, para a edificação do corpo. 1 Coríntios 14, 26, para nós encerrar. Quando a igreja se reúne para adorar, a igreja se reúne em torno do nome de Jesus para edificação do corpo. Tem coisa que está acontecendo dentro das igrejas que não edifica o corpo, não edifica a igreja, não edifica ninguém. Ao contrário, faz os crentes se tornar duvidosos e idólatra à própria pessoa da liderança ou de homens e mulheres que estão fazendo a obra. Quando a igreja se reúne, tem que ser em torno do nome de Jesus para a edificação do corpo. Daí, o que edifica a igreja? O que edifica uma igreja? Alguém ficar dizendo que está vendo o diabo, está vendo os demônios, um monte de gente demoniada no chão, não sou contra, se cair a gente ora e Deus liberta. Ficar falando de cura, ficar falando mal, usando uma isca, uma pessoa de um outro ministério para atacar outro ministério, não é isso que a igreja, que a Bíblia diz. O que edifica é isso aqui, ó. Uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm pregação, outros têm a palavra e outros têm os dons espirituais verdadeiros. Que Deus abençoe, irmãos. Fique na sua igreja, não saia da sua congregação. Não tenha o costume que muitos têm de abandonar a congregação. Não abandone a sua igreja. E se você não está livre de sair da sua igreja em paz, com a carta pela porta para ir congregar no outro ministério sério. Tem casos que acaba a pessoa saindo, mas estou dizendo, não abandone a igreja. Não deixe de congregar, não saia da igreja. Fique na igreja, não ouça os falsos profetas da última hora, seja da televisão, da internet, do YouTube, aonde quer que você esteja ouvindo alguma coisa dessa natureza, não saia da sua igreja. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Esse é o canal Bíblia em Foco. Compartilhe, comente, acione o sininho da notificação e divulgue os nossos vídeos. E não esqueça que em Cristo jamais seremos confundidos e em Cristo jamais seremos enganados.